Lindeusas, feliz dia. Hoje é o nosso quinto encontro Desperta Madalena. A gente estava aí nos bastidores conversando um pouco aí sobre a jornada de cada uma, né? Como cada uma está se sentindo. Aí tanto com a informação dos encontros, né? Que eu vou trazendo informações pontuais, né? De aprofundamento para a gente trazer essa clareza quanto às práticas, né? E quem vai experienciando essas práticas vai percebendo que a simplicidade delas, né? Então eu procuro fazer isso, tá, gente? Sempre trazer a simplicidade, porque se a gente complica, fica, né, já é muito corrido, a vida já está demandando muito, de várias formas, né? E nós entramos hoje cedo, de madrugada, né? Hoje é dia 6 de julho, né, do ano 2022, nós entramos na lua crescente, né? Então, é a lua da intenção. Eu gosto, em dias de encontros, né? Eu procuro sempre fazer isso, mas principalmente em dias de encontros, eu gosto de olhar como é que estão as conjunções astrológicas, né? Quais são os movimentos que estão tendo, né, nos astros, porque a nossa psique feminina, né, essa nossa psique, esse nosso arcabouço, ele é imenso, ele é infinito, e ele é influenciado por esses movimentos, né? Então, a gente chega numa lua crescente, depois, né, anterior, né, a nossa lua minguante, que foi quando eu trouxe aquele encontro da limpeza. Eu senti muita profundidade, pude conversar com algumas pessoas, tanto no privado, né, algumas pessoas que me procuraram e falando, né, que realmente estava sentindo toda essa limpeza, mas de uma forma leve, né, que é sempre uma das nossas âncoras, né? A leveza, a alegria. E por quê, né? Olha só como é que é perfeito esse calendário, né? A lua crescente, que é a lua da intenção, né? É aonde a nossa semente está crescendo. Então, quando a gente fez a limpeza do campo, ali na lua minguante, é para que nessa lua crescente a nossa semente possa crescer, porque com o campo sujo, né? E quando eu falo sujo, são frequências dissonantes. Aí quando eu falo sujo, eu lembro de uma plantação onde está lá as nossas ervas poderosas e preciosas e começa a crescer ervas daninhas. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso campo das emoções, para o nosso campo do pensamento, né? A gente olha, pode fazer essa analogia com a terra, com o nosso plantar, né? Quando a gente planta uma semente e quando a gente está cuidando do campo. Então, todo o êxito, vamos colocar assim, todo o êxito dessa lua, né? Agora que a lua da intenção é onde cresce, né? Esses frutos que nós vamos colher, né? Ele está relacionado com o que nós aprendemos em termos de limpeza, né? Que é através dessas vivências olhar realmente, verdadeiramente para a gente, né? E conversar com o corpo, né? E observar as emoções, e entender como é que funciona o gatilho da raiva, o que libera nele. Tá? A raiva, ela é só uma passageira, ela não pode ser uma
não podemos convidá-la para ser hóspede. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu prefiro trazer a palavra autorreconhecimento, né? Porque autoconhecimento é autoconhecer-se. E tem relação com o quê? Com as interpretações, né, que a gente tem sobre a gente. Então, que a gente ouviu ao longo da vida, que a gente... o que o pai falou, que a mãe falou, que o companheiro falou, que o filho falou, ou que a gente identificou como nosso. Então, o conhecimento é isso. O autorreconhecimento é se ver em essência. E aí, esse se ver em essência não tem intermediário. É o espelho, é você com você. E dentro dessa jornada, então, que a gente chama de autoconhecimento, porque como é que vai explicar isso, né? Então, precisa de todo um contexto para trazer a nuance dessa diferença, que é um autorreconhecimento. Então, não tem nada a ver com aqueles acúmulos de conceitos sobre a gente, que é o quê? Uma personalidade ou um papel, né? Então, assim, tem o papel da mãe, tem o papel da filha, tem o papel da irmã, tem o papel da esposa, tem o papel da terapeuta. Representações, que inclusive estão ligados aos nossos contratos de amor para viver essas experiências nesse aqui e agora. Então, esse autorreconhecimento tá de frente para o espelho, realmente olhando para si. Porque quando a gente entende que a batalha, né, não é lá fora, ela é dentro, né? Por quê? Porque houve um aprisionamento ali da mente, né? Através desses condicionamentos, de toda essa rigidez, de toda essa história, né? De abuso, de violência que a mulher foi vivendo aí ao longo da história, né? E aí, esses resíduos, né? A gente pode chamar de resíduo energético, miasma, obsessores. Eu gosto de usar a forma pensamento. Quer dizer, são palavras que representam a mesma figura, né? a mesma essência. É porque a gente foi passando aí a gente está numa nova era, a gente está numa outra linguagem também, né? Então, sei lá, no livro dos espíritos deve estar escrito obsessores, né? Mas na verdade é a forma pensamento. Hoje a gente compreende melhor isso, mas não são coisas diferentes. Então, ao se olhar nesse espelho, né, é onde a gente confronta esses resíduos, essas formas pensamentos. E aí, como a gente tem as práticas, né, de apoio, de como lidar, né, quando a gente faz isso, que não precisa entrar na dor, que não é no sofrimento, que é reconhecer, é o acolhimento, a gente consegue dar um salto realmente de qualidade de vida, como a Patrícia falou assim, mudou muita coisa, mas não é que o externo mudou, mas mudou. Então, é uma mudança perceptível de uma forma clara, e aí esse externo ele vai mudando a partir desse interno. E isso não é novidade para a gente. Mas aonde que a gente coloca a nossa atenção, né? É no campo, em manter esse campo em harmonia, manter esse campo limpo,
manter esse campo sem ervas, né, daninhas, crescendo ali com as ervas poderosas, né, e de cura. Está fazendo sentido? Porque é a partir desse encontro, desse espelho, que a gente pode, inclusive, chamar também de confronto, né? De frente para mim, essas ilusões, né? Elas vão sendo desligadas, né? E aí a gente vai vendo as desilusões, né? Da forma como ela realmente é, ou seja, uma expectativa foi criada baseada numa projeção, porque o mundo, que é diferente do planeta, né? O mundo, ele opera nesse sistema artificial, né? De expectativa, frustração, dor, sofrimento, para repetir esse ciclo. E aí, quando a gente descobre o que a gente descobre, né? Que a gente desperta, que a gente, na verdade, recorda, que a gente, então, faz esse caminho para dentro e vai desativando, né? Vai desconectando da ilusão e passando a ver o que realmente é, isso dá uma nova dimensão na vida, na própria existência. Porque aí sim é um renascimento. Não tem mais alguém lá fora te dizendo o que você é, o que você tem que fazer. É você conectada com a própria essência, que está também conectada a todos os antepassados e que recorda toda a potência, toda a magia, todos os dons. E aí essas formas, pensamentos, né, que ali dominaram por muito tempo, né, durante ali, vamos dizer, o aprisionamento mental, que é você não pode fazer isso, se você não pode fazer aquilo, a lista, né, interminável, né, de conduta, de exigências impossíveis, humanamente impossíveis, inclusive, de serem praticadas na íntegra, ou seja, toda uma injustiça, né, de regras. Então, essas ações do passado para tentar cumprir essas exigências e essas regras, né, para até se sentir melhor, se sentir incluída, causou, né, comportamentos, né, hábitos, né, e não só de ações, como na forma de pensar, como num tipo de emoção mais predominante, vamos colocar assim. Tudo isso baseado no quê? Baseado no antes de olhar-se, no antes de realmente perceber e recordar que quando você era criança, é como o exemplo que a gente teve aqui da partilha, as duas magas, né? Crianças fazendo a sua magia. Então, essa jornada, ela nos desperta para essa magia interna. Porque a nossa autoconfiança de criança era baseada nessa lembrança dessa magia, desses objetos de poder. E aí toda essa confusão e caos, né, emocional e mental,
que essa matrix, que esse sistema artificial causa, ele perde o poder quando a gente se auto-reconhece, se olha no espelho. Porque imediatamente, quando uma situação se apresenta, a gente volta para dentro, né? Ou seja, no lugar de brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa, sei lá, né, de se desesperar com a situação, a pessoa vai diretamente para o seu centro, né? Se ancora no centro do seu ser, para a partir dali, ela emanar o que ela quer. Está tudo interligado, né? São etapas cíclicas. Se eu pudesse afirmar assim, porque não existe verdade absoluta, mas se eu pudesse afirmar uma etapa que é muito importante, é como um bebê, como uma criança que precisa da nossa atenção, é essa preparação para o campo que vai receber a semente, ou seja, a informação, e que é dentro desse campo que essa semente vai crescer. E aí a pergunta, né, para direcionar aqui é quando vocês fizeram, né? Não precisa responder, mas anota aí se vocês não responderam ainda, né? Não fizeram essa pergunta, deixa para fazer aí para a semana, né? Dentro dessas práticas que vocês fizeram, desse espelho, né, que vocês estão diante dele, desse reconhecimento, quais foram as forças que vocês identificaram já? Quais são as forças que vocês identificaram? E dentro desse período, né, de jornada, e que você está se olhando, né, que você está diante desse espelho, o que você se deparou e o que você não gostou, porque não ressoa mais, e você liberou isso? Ou você está se culpando e se envergonhando por isso? Então, o que a gente chama de autoconhecimento, né, é essa habilidade de, no dia a dia, viver, né, em consciência, né, com consciência, né, do campo dos nossos pensamentos, né? O que a gente está sentindo? O que eu estou recebendo da vida, né? E o que eu estou recebendo? Eu estou na ressonância ali, está em ressonância com as minhas intenções ou está precisando de afinação? Então, as práticas, na verdade, elas deixam a gente afinando o nosso instrumento. Porque um espelho também, a gente vê o reflexo da realidade. Então, a percepção, a percepção não, perdão, a projeção que a mente faz a respeito do que poderia ser alguma coisa, é a projeção de uma realidade que impede de ver a realidade. Então, quando a gente faz esse caminho, que é
o que algumas pessoas dizem que é mais desafiador, que é esse de remover, de limpar, de se olhar, de ficar de frente para o espelho, não literalmente, mas de verdade, né? Naquela atividade, sem medo do que vai encontrar, na certeza que vai encontrar esse poder. E aí, com essa consciência, né, desse olhar mesmo para si, traz a gente para essa frequência, né, da observação que é constante. Não é que não vai mais acontecer, né, alguma coisa de talvez que traga uma certa tristeza, não se trata disso. Não é que a vida vai deixar de ter desafios quando a gente se olha. É justamente para a gente ter de volta, né, na nossa consciência do dom e habilidade que a gente tem de lidar com cada uma dessas fases, saber que está nas nossas mãos. Então a gente sai de um mundo que foi construído, né, cheio de mentiras, né, para que a gente criasse limitações, né, essas autoimposições que a gente fez, né? Então tem uma regra lá fora, é uma forma da gente mesmo criar um autoimpositor ali. E esses objetos de poder, né, que vocês trouxeram, né, aí também na partilha, e que foi um tema da nossa aula passada, eles trabalham num nível de camadas do nosso ser que essa nossa percepção aqui 3D ela não alcança, ou seja, ela trabalha em outros níveis, em outras camadas, que a gente fala elevada, mas não por ser superior, né, que tem algo pior, mas de ser uma espiral, uma nova oitava, né, uma nova camada para ser descoberta. E a gente só alcança essas novas oitavas, né, essas novas camadas de descoberta, depois dessa limpeza, né? E ela não tem assim que alguém pode perguntar assim, é ritual? Tem os rituais também. Eu vou até falar no nosso último encontro dos rituais, né? Dos rituais poderosos, desses rituais pessoais, né? Mas a grande questão é que todos os dias, ou quase todos os dias, né, eventualmente acontece algo, alguma situação, e nos tira do centro, né? Ou vem com intenção de nos tirar do centro. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Às vezes nos afastamos muito do centro, às vezes é só um pouco. Então, é nesse momento que a gente tem que lembrar que a gente volta para o nosso centro na velocidade da luz. É nesse momento que vamos colocar assim, aquele campo ali que a gente recebeu a semente e está cuidando, né? É nesse momento que a gente recebe uma mensagem de que alguma coisa não está ali legal no campo, que tem algo querendo entrar ali na plantação, que não pertence a ela. E isso nós mulheres temos em abundância, porque tem a ver com a intuição, tem a ver com a mediunidade, com a clarividência, com a claridiência, não sei, não acho que não é esse o nome não, mas tem gente que é clarividente porque vê e também ouve, tem um nome.
Clara, Cláudia. audiência. Clara É, audiência. não é? Ah, que bom, então é esse mesmo nome. E por que tudo isso? Trazer essa importância aí do que nos antecede, né? Em termos de chegar nesse momento que é a intenção e é o que vai crescer. Então, o que, que a gente colocou nesse campo, né? E que vai crescer agora. Então, você já sabe o que vai crescer agora, né? Então, a gente tem uma visão aí de futuro, né? A gente pode acessar aí o futuro a partir dessa pergunta, assim. Então, tá, o que que eu coloquei no campo aí? Eu limpei, o que que eu fui colocando? É isso que vai crescer. E aí, quando fala de crescimento, fala de limpeza. Por quê? Para não criar mais do mesmo. A gente limpa o campo energeticamente, limpa as emoções, né? Traz a força desse útero, se conecta com o objeto de poder, vai nua para frente do espelho, se desce, até tomava banho de cachoeira nua. Para quê? Para ativar toda essa memória da sabedoria ancestral que está em cada uma das nossas células. E co-criar, né? E criar, e se cria um novo a partir daí. Então, o que vai crescer aqui agora, daqui para frente, é todo esse poder que você viu, que você se conectou, que você pode ter aparecido através de sonhos, ou você recebeu a mensagem de alguém, ou um livro te interessou, ou um documentário chamou tua atenção. Todas essas manifestações externas são pistas, né, da sincronicidade. É uma forma do mundo concreto, da fisicalidade, te dizer assim, olha, por aqui que nós estamos indo. Foi isso aqui que você pediu. Aí chega uma música, chega um convite para uma live no YouTube, conhece uma pessoa extraordinária. Essa é a magia da vida. Todo dia ser um novo dia não é uma fala apenas, é uma realidade. De fato, como muitos de nós, né, ainda temos talvez uma rotina rígida, né, de compromissos, de obrigatoriedade, com horários que não podem ser muito flexível. Por exemplo, quem tem criança e a criança estuda, existe um horário fixo. Então, existem, né, algumas coisas que vão perdurar essa rotina por alguns anos. Mas como que eu posso viver isso com amor, com plenitude? Como é que eu posso trazer o novo dia, o novo amanhecer para esse dia que não vai ter jeito? Vou ter que sair de casa às 6h30 da manhã para levar filho na escola e vou pegar trânsito. Porque algumas realidades, elas levam um tempo, né, de transição. Então, é assim, trazer um novo dia para essa rotina. Para ser o quê? Para ser um movimento. E nunca mais viver rotina. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acompanhando aí?
Porque em algumas das vivências, né, qualquer coisa pode ser ativada, né, da tua história pessoal, né, do momento de poder, né, você ver e reconhecer que no teu passado, na tua jornada, da tua história, você reconhecer todos os momentos de poder que você teve. Mas que esse momento ele está aí todos os dias, disponível junto com um novo dia, com um novo amanhecer. Alguém quer fazer alguma pergunta? E então nós podemos esperar aí para a nossa colheita, né? Pensar nisso, pensar na colheita. Você já está sentindo a tua colheita? É. O que vai crescer nesse campo? Quando a gente trouxe a sexualidade, como é que está a harmonia? Acredito que foi o nosso segundo ou terceiro encontro. E essa sexualidade conectada com a afetividade, que está conectada com a percepção de abundância ou de escassez. Sentiu, se conectou com a sua frequência, com o seu poder de forma que olhar para essas questões assim de desarmonia, de escassez, ver claramente que é só uma frequência dissonante, ou seja, ela é uma ilusão, ela é uma interpretação de uma mente que foi condicionada a cumprir, porque é a partir da nossa percepção, né, de que existe outras possibilidades, que existe outro caminho, que a gente ganha, né, essa energia, essa vontade, que a gente potencializa essa vontade de dar esse mergulho para conectar com essa fonte de abundância que está nessa energia que faz parte da nossa natureza feminina, da nossa natureza de deusa, da nossa natureza criadora. Porque um livro a gente pode ler e esquecer. Um filme, um documentário, esquecer. Mas se a gente vivencia e observa o que está sentindo, o que está percebendo, e integra essa informação como parte da sua vivência, experiência, parte do que você está fornecendo, né, compartilhando na tua existência, entende a diferença? É o sentido. É esse sentido da vida, é esse sentido de poder que é completamente diferente de acreditar. Mas é como eu falei, um livro você pode esquecer, um filme você pode esquecer. A experiência, você passar por aquilo e passar consciente. Então, o convite para essa semana é: se você não fez ainda todas as atividades,
faça. E estabeleça, né, para você o que você quer manifestar na tua vida nos próximos 90 dias. Essa é a lua. E o que que você pode manifestar? Aí só você sabe. Qual é a tua prioridade agora? Qual é a tua necessidade agora? Necessidade de expansão, de evolução. Então, estabelece, né? Se conecta com o que você quer. E essa é a lua da intenção. Então, você pode escrever. Eu vou sugerir que você escreva uma carta, né? Para você, dessa situação que você quer manifestar. Existe uma coisa muito importante quando a gente escreve uma carta de intenção. O verbo a gente usa no tempo presente. Então, vou dar um exemplo, é assim. Eu hoje, a data, né? Julho, agosto, setembro, outubro. É isso mesmo? 6 de outubro. Gente. Hoje é 6 de outubro do ano 2022 e eu estou muito feliz porque hoje é o dia que eu estou celebrando. Aí, o que você está celebrando? O que você intencionou, né? Hoje. Você está intencionando hoje. Então, você É uma escreve... carta, no caso, é uma carta que a gente como se estivesse comemorando já o acontecido, lá em outubro, digamos. Exatamente. Entendi. Tá? E aí, tudo é no tempo presente. O verbo é no tempo presente. Evite os nãos. O cérebro não registra não. Não adianta que você faça, o cérebro não registra não. Então, quando você fala assim para a pessoa está saindo para ir no mercado, aí você fala assim, fulano, não esquece a couve-flor. Adivinha o que acontece? A pessoa esquece a couve-flor. Então, essa carta é no momento presente, não é uma carta de não quero isso, não quero aquilo, não. É a carta do sim, exatamente, claramente o que você quer. Tá? Breve. Eu aprendi uma lição. Eu estava lendo a mensagem da Jana aqui. Eu aprendi uma lição, gente, muito, que para mim foi muito valiosa e eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa carta que a gente faz da intenção, imagina que você está num supermercado, grande supermercado cósmico, aí você está colocando coisas no carrinho, tá? E você vai levar essas coisas. Então, certifique-se de que o que você está intencionando agora nessa lua, você já tem clareza que você já está com um carrinho para colocar tudo isso, ou seja, você está com esse recipiente aberto para isso. Porque o que acontece, e eu vou te falar assim de cadeira, isso aconteceu comigo várias vezes, se eu não tiver alerta, eu caio na pegadinha.
sempre estou encarnada, igual a todos, né? Que é o quê? Quando a gente estabelece algo que a gente quer manifestar e a gente coloca data nisso, né? Vamos dizer assim, todo o universo, né? Vai ser realmente, é realmente igual à lâmpada mágica, para que se realize, né? O que está intencionando, o que está pedindo. E muitas vezes, para que se manifeste, né, exige algumas coisas, né? Algumas pequenas mudanças. É o que eu costumo chamar de afinações. Então, a gente tem que estar presente para essas pistas, né, que vão aparecer através das sincronicidades, chamando a gente para alinhar, né, se alinhar para alcançar ali aquilo que a gente colocou na carta da intenção. Então, muitas vezes, é um desconhecido, né? Às vezes nós estamos recebendo um convite para fazer algo que a gente nunca fez, é sair da zona de conforto, sair daquela forma de pensar, realmente olhar outras possibilidades, realmente fazer novas perguntas. Porque se a gente faz as mesmas perguntas, a gente vai ter as mesmas respostas. Então, a gente precisa se aprimorar mais nas perguntas. Então, dica, se garanta, né, que esse carrinho esteja grande, né, para caber volumes aí, né, que ele esteja firme e que quando aparecer uma situação, né, que esteja desarmoniosa, que esteja divergente, que a sua atitude diante dessa situação seja de autoconfiança, sabe? Seja de paz para pensar na resolução, para encontrar, para se conectar com a resposta. E tudo isso que eu estou falando é do feminino. Tudo isso são recursos do feminino, dessa deusa, sabe? E tudo isso é recurso para a gente se conectar de uma forma plena, harmoniosa, verdadeira e frutífera com esse elemento terra, que é o elemento terra que traz essas manifestações para a nossa vida. Que manifestações, né? Da prosperidade, da abundância, que é o que sustenta aí o nosso corpo físico, né? Alimentação, moradia, né? Lazer, desenvolvimento. Está fazendo sentido? E aí lembre-se que são 90 dias, né? E que 90 dias passa assim, na velocidade da luz, né? Então, conforme vocês foram fazendo aí, se conectando com essas práticas, certamente você encontra aí para essa atividade dessa carta da intenção o que você quer que cresça e se manifeste nos próximos 90 dias. E aí, nos momentos de desafios, vou até ler aqui o que a Jana colocou que tem a ver com isso. Nos momentos de desafios, você tem todas essas atividades à sua disposição, todas essas práticas, principalmente os objetos de poder. Onde você quer deixar sua carta? Você vai montar um altar para ela? Você vai envolver um laço nela? Você vai colocar uma flor, pegar uma flor, né, que você passa assim, vai roubar a flor roseira, hein? Tem uma senhorinha que tem várias roseiras, eu passo lá, gente, nossa, fico babando nas rosas da tiazinha. E falando, meu Deus, eu não posso cometer esse crime.
fazendo sentido. E essa rosa vermelha atrás de você fica linda, Rosiane. Deixa eu ler aqui. Gente, vou ler aqui a Jana e a Patrícia. Ó, a Jana perguntou assim, Rê, eu percebo momentos diferentes, um mais desafiador, outro mais leve, algo cíclico. Esse período mais desafiador são, então, as limpezas? São, Jana? Quando a gente está no momento desafiador, são as limpezas. Elas mexem mais com o nosso campo, né? Então, a gente está na mesma casa, com a mesma rotina ali, com as mesmas pessoas, e a gente sente como se estivesse vivendo num outro mundo, né? Mas são os movimentos de limpeza, 21 e 21. A Patrícia, a pergunta aqui. Toda lua crescente podemos fazer esse protocolo de intenções? Sim, pode. Toda lua crescente. Outra coisa, você falou 90 dias, mas também poderíamos projetar prazo maior ou menor, a depender da nossa intenção, ou essa proposta parte de um portal aberto em decorrência do Desperta Madalena. Então, foi ótimo você ter colocado isso, porque assim, essa carta de intenção é com o propósito aqui do nosso encontro Desperta Madalena, tudo que a gente está movimentando aí energeticamente, tá? Mas você sim pode fazer, tá? Por um período maior, utilizando essas mesmas orientações, tá certo? Ficou claro, Patrícia? Porque eu tenho uma percepção de que quando vocês entraram para a jornada, né, para o Desperta, isso, um ritual de poder. Né? Eu tenho a percepção, até porque eu coloquei essa intenção no campo, de quem estava chegando para o Desperta Madalena, quem chegou para o Desperta Madalena, eram mulheres que realmente estavam prontas para fazer essa reconexão com a ancestralidade, né, do feminino, toda essa ancestralidade do mundo celestial, né? E do mundo Pachamama, que é essa grande mãe, né, planetária. E isso é um chamado realmente forte para mulheres maduras, né? E que querem viver o prazer e que querem trazer alegria realmente para o dia a dia. Que algumas coisas que não tem como mudar, por exemplo, trânsito, né? Imagina se alguém criasse algo para mudar o trânsito, né? Mas podemos mudar o nosso campo, né? As nossas, fortalecer o nosso sistema energético para que isso não nos afete. Ai, que bom, Patrícia, que bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana Flávia, sua linda, estou com saudade de você. Clarinha, boa noite. Elaine está aí quietinha. A Ju também está quietinha. A Olga chegou agora há pouco. A Malu. Gente, é muito bom ver vocês, sabe? É muito bom saber que a gente tem o poder de se reunir
e de fazer nossa magia, igual a gente fazia antigamente. Ah, e são esses objetos de poder, são essas práticas, né? Aí dos saberes ancestrais, né? De se olhar no espelho, de se conectar com o útero, né? Isso eram ensinamentos, tá, gente, que era passada de forma oral, de mãe para filha. As tias ajudavam, as avós, sabe? Ontem, senti de partilhar aqui com vocês, então, para a gente ir indo para o encerramento, já que eu falei de tradição oral, né? Uma cliente me procurou com uma demanda hormonal, né? Ela tem um desequilíbrio hormonal e ela me procurou pensando assim: será que as terapias energéticas e vibracionais me ajudariam, né, na harmonização dos meus hormônios, né? E aí a gente começou a conversar e ela disse assim que desde cedo ela começou a tomar anticoncepcional. Isso foi cultural, isso foi implantado, né, como tudo no sistema artificial, né? E ela, como meio, né, de evitar a gravidez, lembrando que existem métodos, outros métodos também, né? E depois começou uma cultura de passar receita médica, né, de anticoncepcional para adolescentes, com o argumento de equilibrar o hormônio, os hormônios e tal, para evitar espinha, porque essas coisas de vaidade e tudo mais. E dentro disso, então, se criou uma cultura de começar a dar anticoncepcional para crianças aí já na menarca, quer dizer, né, ela faz a primeira menstruação dela, está com 12, 13 anos, meninas sendo medicadas com anticoncepcional. Bom, e o que acontece? Ela veio procurar porque ela disse que ela não menstruava na adolescência dela, ela passava longos períodos, né, sem menstruação. Algumas mulheres têm isso, o nome é amenorreia, né? São uns espaços bem grandes aí da ovulação e etc. E aí, o que acontece? Na verdade, o anticoncepcional, ele suspende o ciclo menstrual. Vou repetir, adoro, gente. O anticoncepcional, ele suspende o ciclo menstrual. O anticoncepcional desconecta a mulher do único poder que ela tem e que ninguém mais tem, e que ela, com esse poder, ninguém pode dominá-la. E aí começam a distribuir anticoncepcional com 12 anos de idade, 13 anos de idade. E as mães compraram a ideia, porque é muito bem vendido. São milhões e milhões e milhões de reais, de dólares investidos em tá bom, Juju, tá? Então, o anticoncepcional, ele suspende o fluxo menstrual e ele induz um sangramento, ou seja, uma descamação do útero. É mais ou menos assim, você se machuca, fica com uma feridinha,
né? Aí antes da feridinha estar completa, você vai lá e tira a casca, tira a casca, tira a casca, tira a casca. É isso. Então, repensar as nossas escolhas, tanto do que a gente vai colocar na nossa vida, como com que a gente vai partilhar. Todas as vezes que eu passo essa informação, isso era era tradição oral. Era assim que as mulheres ensinavam as mulheres. As mulheres sempre tiveram os seus segredos, o seu clã ali. Isso foi perdendo. Quando as mulheres sabem disso, elas mudam o seu posicionamento. Muitas delas procuram outras alternativas. E por que isso? Porque quando a mulher ela deixa de ter essa conexão com o sangue, com o ciclo, tá certo? Já vou falar das mulheres que não têm útero, tá, gente? Para não ficar uma coisa, né, preocupante. Quando elas perdem esse contato, ela perde contato com a própria essência, com a própria bola de cristal, com o próprio poder. Isso enfraquece a mulher e torna a mulher submissa, porque a nossa natureza ela é indomável, a nossa natureza ela é selvagem. A nossa natureza é a natureza da liberdade, porque a nossa natureza é a natureza da criação, e a criação não tem limite. Né? Então, para controlar a humanidade como foi controlada, para controlar as mulheres como foi controlado esse aprisionamento, interromper o fluxo. Né? Ok. Para as mulheres que não menstruam mais, ou para as mulheres que não têm útero, mas você já menstruou, você já teve. Então, você, mulher, você vai para eu vou usar esse nome categoria, mas de uma forma sagrada. Você vai para a classe, você vai para o nível, você vai para o clã das sábias, das anciãs. Então, você está sendo convidada a ser, né, maestra de outras mulheres, você servir outras mulheres, né? Através do que te chamar aí no teu coração como ponte, canal para isso. Tá? E a mulher que ainda tá, né, nessas fases, né, do ciclo menstrual, ainda menstrua. Então, esse momento da vida é um momento de muito poder, esse é um momento de muita limpeza. Aproveite muito esse momento. Aproveite muito esse momento. E essas mulheres que não mais, né, se conecte aí com o clã das sábias, das anciãs, porque tem uma nova oitava aí, né, para você expandir. Todos esses conhecimentos, gente, eram passados de forma oral, né? E tem estudos de aprofundamento, tá, meninas? Para quem quiser se conectar aí com essa parte de ginecologia natural, se eu não me engano, a Ju aqui é especialista, né? Eu não tenho essa especialização, né? Mas eu trago as informações, mas a especialização tem a Ju aí. Se tiver alguém mais, também fala. É isso, amadas. Eu termino a minha fala por aqui hoje. Já são 9h30. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala. Agora,
A Ju mandou uma Ô, mensagem Rê, aqui. Oi. peraí, Lê, só um minutinho. Deixa eu só dar um depoimento rapidinho dessa questão do anticoncepcional que Claro. você trouxe, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Com 15 anos eu fui no médico e aí ela já me passou anticoncepcional. E na época eu adorei, né? Tava com muita espinha também. E, e ao longo da minha vida eu tomava, parava, sempre foi assim meio bagunçado. Depois que eu tive a minha segunda filha, eu coloquei DIU. Mas aí, depois do meu despertar, aquele DIU começou a me incomodar. Fazia 3 anos que eu estava com ele. E eu sentia aquele incômodo de ter algo artificial dentro de mim. Fui na médica, tirei. Ela até questionou, falou, mas para quê, né? Ainda tem muito tempo útil dele. Eu falei, não, vou tirar. E mesmo no tempo que eu ficava sem, e eu tenho ovário policístico, então a minha menstruação sempre, desde que eu menstruei até um ano atrás, ela sempre foi muito irregular. E aí, com o DIU, a gente não menstrua, mas a princípio eu achava isso ótimo. Só depois que eu falei, ah, mas tá esquisito. Bom, e aí depois que eu tirei o DIU, tem um ano pra cá, eu tenho menstruado todo mês, a cada 28, 32 dias, mais ou menos. Mas é algo que nunca tinha acontecido comigo. Então, é bem interessante essa questão mesmo, que a gente cura tudo, tudo. É. Nossa, Jana, gratidão pela partilha. É isso mesmo. E quando a gente desperta, a gente não quer mesmo, porque existem outras possibilidades. E, essa interrupção, né, do ciclo, ela afeta a psique das mulheres, começa a causar realmente distúrbios. Para quem não assistiu ainda, eu sugiro que vocês assistam, porque é bom saber. Não sei nem se está disponível ainda no YouTube, né? Porque a gente nunca se sabe. Se chama O Marketing da Loucura, tá? É um documentário que fala sobre a indústria farmacêutica, né? Então, assim, Rê, você é contra os remédios? Não. Eu não sou contra nada. Eu sou a favor do esclarecimento, da gente realmente utilizar o nosso poder que a deusa Atena traz, né? E que como é que fala? É uma frequência de reflexão, de estratégia, de pensar de forma ampla, como realmente uma águia, né? Porque ver de cima, né? Nos possibilita nos movimentar muito melhor aqui, caminhando sobre a Terra. A Rosiane comentando aqui que também não se afina muito com os remédios, né? Então, assim, marketing da loucura, né? E aí o que acontece? Muito, só para encerrar, né, gente? Falei aquela hora que ia encerrar, mas agora eu vou mesmo. Então, essas variações, né? Esse interrompimento, esse bloqueio no fluxo, causa alterações psíquicas, né? De consequências que não tem como a gente ter controle sobre isso, é provocado realmente, né? Então, vários CIDs aí, isso. A Lívia está falando que toma os florais, né? A homeopatia. Então, as terapias complementares, elas nos ajudam muito aí nessas questões com o nosso corpo, tá bom? Então, muitas das intempéries psíquicas, né, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo constante, né, padrões arraigados, entendeu? Tudo isso é criação de um sistema artificial, por exemplo, através dos remédios, através dos hormônios, né? Inclusive,
as nossas glândulas, né? Quando a gente convoca os anjos, né? A proteção dos nossos guardiões, as nossas glândulas são portais poderosos, essas glândulas que produzem hormônios, né? Então, esses seres que, essas formas de pensamentos aí que gostam de ficar sugando, é esse campo de energia. Então, com observação, com atenção, com prática, com realmente consciência para o corpo, né? Ouvir intuição, como a Jana trouxe, né? Ah, eu não quis mais. A médica ainda questionou, não, simplesmente não quero. E pronto, né? Isso é a mulher indomável, e todas nós somos, tá bom? Minhas lindas, gratidão pelo encontro de hoje. Eu vou postar a reprise amanhã e algumas considerações aí também finais para o nosso encontro. Nós vamos fazer uma celebração. Quero sugerir aí que a gente faça uma coisa especial, mas aí eu vou postar lá no grupo, tá bom? Para a gente se organizar, tá? Um beijo para vocês, gratidão, gratidão.